Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que é falha muscular e como que você ajusta a carga. Caramba, pra mim é uma dica, é uma coisa que tá já muito simples na minha cabeça e eu vejo cada vez mais que as pessoas não entendem isso. Então, por exemplo, por que está escrito lá no seu treino 3 de 10, 3 de 8, 3 de 15, seja lá o que for? Por que está escrito lá? É uma referência, aquilo lá nada mais é do que basicamente falar assim, ó, pega mais peso ou pega menos peso. Por exemplo, se tiver escrito lá 3 de 6, repete, 6, eu não gosto de escrever número inteiro, né? Por exemplo, 6, 8. Não, eu ponho uma margem, porque é difícil você falhar num número inteiro. Então eu ponho por exemplo, nos meus treinos eu coloco assim, 6 a 8. O que eu tô falando para você? Coloca uma carga maior. Agora se eu coloco assim, 12 a 15, o que eu tô falando para você? Coloca uma carga menor. Mas aí você pode perguntar, mas como assim? Não é para fazer 8 e parar? Ou 12? Não, ajusta a carga. Então, por exemplo, cheguei para treinar, tá prescrito lá para mim para fazer de 6 a 8, ou seja, eu já sei que é uma carga alta. Então, coloquei ali um peso razoável, tem 140 quilos. Para mim, eu acho que vai dar para falhar. O que é 6 a 8? Eu tenho que falhar na sexta, na sétima ou na oitava. Combinado? Então, vamos testar. É teste. Não tem como. Uma vez, uma moça comprou o meu programa. Vou te contar essa história rapidinho aqui antes. E aí ela falou pra mim, não, porque no meu treino antigo, do outro personal que prescrevia o treino pra mim, ele colocava a carga. Eu falei, mas como? Personal, ele prescrevia o treino assim como eu prescrevo, de forma online. Como que ele colocava a carga, se a carga é ela que tem que testar? Ou seja, o cara estava limitando a mulher ou sobrecarregando, de duas uma. Dificilmente ele estava acertando o peso. O peso é você quem acerta. Então, se o peso é você quem acerta, você tem que testar, ok? Então, se eu prescrevi de 6 a 8, vamos lá. Coloquei uma carga ali e vou testar. Vamos ver. Vou testar mesmo, que eu não sei se eu vou conseguir não. Vamos ver. Lembrando, movimento perfeito, né? Sem roubar. Falei aqui 7, 8 quase. Então assim, pra mim ficou legal esse peso. De 6 a 8, sinal que esse peso... cansei. Ficou legal. Agora é o seguinte, vamos supor que estava prescrito lá pra mim de 6 a 8. E aí eu fui, peguei, tô lá. Aí vamos supor que eu tô lá. 7, 8, tem que ir até a falha, tá? 9, 10, 11, 12, falei em 12. Não era para fazer de 6 a 8? Se eu conseguir fazer 12, o que isso quer dizer? Quer dizer que o peso tá leve. Simples assim. Aí o que eu tenho que fazer? Aumentar o peso. Aí eu venho, aumento o peso. Não. Se eu fiz 12, é para fazer de 6 a 8, eu fiz 12, então vamos aumentar o peso, pô, porque eu tenho que falhar entre 6 e 8. Mesma coisa o contrário. Então vamos supor que eu tenha que tá prescrito lá para fazer de 12 a 15, vamos supor. Tá, vamos mudar o exemplo agora. 12 a 15. Tá, 12 a 15. Aí você foi lá, colocou a carga, colocou o peso lá. E aí foi, aí vamos supor, você tá lá, 7, 8, falhou em 9. Não era para fazer de 12 a 15, você fez 9. O que isso quer dizer? Quer dizer que a carga tá muito pesada, tem que diminuir para na próxima série você acertar e ficar na margem de 12 a 15. Então percebe que o número que está prescrito no treino basicamente é falando para você, põe muito peso, põe pouco peso, põe mais ou menos, entende? Então você tem que testar. Se você não testar, não se esforçar, não vai. Agora, tem um detalhe importante. É tudo com a execução certa. Porque, por exemplo, essa questão da falha, né?
Tem muita gente que fala assim, nossa, mas você põe pouco peso e tal. Caramba, eu faço certo. Imagina só, ó, olha aqui, ó, tem 200 quilos aqui, vamos supor. Vou colocar 200, tá? 200 quilos, ó, 200 quilos aqui então. Tem 200 quilos agora. Quer dizer o seguinte, o que eu vou exemplificar para você aqui? Que não basta você ter condições de puxar o exercício se você não está sabendo fazer a técnica certa. Então, por exemplo, eu fazer com pouco peso não quer dizer que eu não aguento mais peso, mas quer dizer que se eu colocar mais peso eu vou roubar. E se eu roubar, eu não vou trabalhar as musculaturas que eu tenho que trabalhar. Então, por exemplo, 200 quilos. Ah, o Caio põe pouco peso, ele não é forte, ele não consegue pegar. Não consigo. Então, 200 quilos então, vamos ver se eu não consigo. Ó, repara. Agora, se eu uso pouco peso assim, né, para fadigar mesmo a musculatura certa. Se eu coloco um peso que ao invés de puxar puramente no braço e roubar, usar de várias musculaturas, eu coloco um peso mais razoável, mas que eu consiga agir na musculatura alvo, que por exemplo, para remada, não basta puxar no braço. Tem que saber o que, ó, fechar, aduzir as escápulas. Então, vou dar um exemplo aqui prático. Então, por exemplo, algumas coisas tem que saber fazer, né? Então, vamos supor, trabalho de dorsais, né? Uma remada, por exemplo. Não adianta colocar muito peso e ficar aqui chacoalhando, ó. Eu vou usar o corpo inteiro, braço, lombar, dorsais, tudo ao mesmo tempo. E eu não foco no que eu quero. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você chegar aqui perto, ó, você vai reparar que se eu coloco pouco peso, mas consigo recrutar a musculatura que me interessa para esse exercício, o meu treino fica muito mais direcionado, olha só. As dorsais, ó, eu fecho as costas, eu aduzo as escápulas e alongo. Então eu consigo fechar, eu dou a movimentação na região certa, sem roubar, sem usar de outras musculaturas. É óbvio que o meu braço trabalha, mas trabalha muito menos, porque o foco aqui não é o braço, e sim as dorsais. Então, esse que é o segredo para você treinar, em vez de ficar chacoalhando e fazendo tudo com muito peso e de qualquer jeito. O segredo não está na carga, está na qualidade, para você recrutar a musculatura certa. Então, a dica que eu te dou é que se você, por exemplo, conduzir cada exercício do meu treino para aquela musculatura alvo, meu resultado é outro. E para isso, eu não devo abusar da carga, né? Em alguns momentos, no final, nas últimas repetições, ok. Alguns métodos de treino, ok, mas não sempre. Então, pegar pouco peso não é uma vergonha. Você tem que ter vergonha de fazer errado. E não é nem questão de vergonha, é questão de resultado. Se você consegue mexer na musculatura certa, além de você evitar lesão, você tem um resultado melhor. Tá? Isso não quer dizer pouco esforço, tá? Porque, ó, movimentei as costas, não significa pouco peso, não é pouco esforço, não é levinho, não é facinho. Pouco peso significa atingir a musculatura alvo, simplesmente assim, de forma sem roubar, tá? Sem roubar. Espero ter te ajudado a clarear um pouco sobre peso, ajuste de carga e como tudo isso funciona dentro de um treino, tá? Curte esse vídeo aqui se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal e até o próximo.